Muito bem. Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Felipe Gonçalves. É, Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês a disciplina Geração de Energia Elétrica. Tá? Essa é uma aula introdutória, uma aula de apresentação realmente da disciplina. Eu vou mostrar para vocês aqui quais serão os conteúdos que nós vamos desenvolver ao longo desse curso aqui de Geração de Energia Elétrica. Bom, então, ao final desta videoaula, né, vocês deverão ter um entendimento geral sobre o tema geração de energia e também conhecer o conteúdo programático da disciplina. Tá legal? Bom, como de costume, né, ao final da videoaula, eu vou disponibilizar para vocês aí um link para um exercício de fixação, tudo bem? Nada muito complexo, só para realmente fixar aí o entendimento dos conteúdos abordados aqui. Ah, Bom, turma, então, essa é uma primeira reflexão aí, né? Uma provocação. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é interessante a gente consultar no Google, né, o que aparece, né, quando você pesquisa ali geração de energia elétrica. Então, o que aparece no Google quando pesquisamos sobre geração de energia elétrica, tá? Se vocês não fizeram, façam esse teste, é bem interessante. Aqui eu tirei alguns prints, né, da pesquisa, apareceu para mim da seguinte maneira, né? Tem já um link muito interessante aqui, ó, da EPE, tá? Falando sobre a matriz energética e elétrica, é um assunto que a gente vai abordar aqui na disciplina, tá? Então tem algumas perguntas aqui, ó, como é a geração de energia elétrica, quais são as formas de geração de energia elétrica, olha que interessante, qual a principal forma de geração de energia elétrica, tá? Então, a gente tem aqui uma fonte muito confiável, né, e as perguntas também interessantes nesse sentido aí, da geração de energia elétrica, tá? Então, rolando a página aí, a gente tem também, né, funcionamento, né, como funciona o processo de geração de energia, alguns vídeos, né, sobre o tema, tal. E aí, quando a gente vai para a parte de imagens, tá? Aí aparece aqui uma série de imagens associadas à geração de energia elétrica, tá? Então tem a primeira imagem aqui sobre geração eólica, né? Aqui, ó, aquela matriz energética citada ali na EPE, tem uma diferença dela para a matriz elétrica, como alguns de vocês já devem saber. Tem uma figurinha aqui, ó, com várias fontes, né? As formas de gerar energia elétrica. Então, isso aí é bem interessante a gente saber. E tem, inclusive, aqui, ó, nosso livrinho texto, tá? Vamos falar dele já já. Bom, turma, então, para dar um panorama para vocês, tá? Quem já estudou gerenciamento de energia comigo, né? Outras disciplinas que mostram esse caminho da energia, né? O que a gente tem, de forma muito simplificada, assim, né? Bem genérica, assim, bem superficial, de certa forma, né? Mas só de uma forma bem macro. O que a gente tem no processo, né, da nossa indústria de energia elétrica são essas grandes etapas aí, tá? A gente tem o processo, ou segmento de geração, outro segmento de transmissão, e depois, no final ali, a distribuição e o consumo de energia elétrica, tá? Entre esses agentes aqui, ou esses elos, existem os contratos, né, de consumo de energia elétrica, tá? Então, seria o segmento de comercialização, tá? Que não está aparecendo aqui exatamente, mas ele existe para justamente fazer a ponte, do ponto de vista comercial, entre geração, transmissão, distribuição e o consumidor final, seja ele residencial, industrial, por aí vai. Então, nessa disciplina, tá, turma, a gente vai observar o segmento de geração. A gente vai falar de geração de energia elétrica. A gente vai aprofundar aqui tanto na matriz, né, nacional, na matriz, inclusive mundial, quais são as principais fontes de geração de energia e nós vamos nos aprofundar em cada uma delas. Então, por exemplo, né, no capítulo 2 do nosso livro, vocês vão perceber que ele dá um destaque muito grande para a matriz, para a geração de energia hidrelétrica. Teremos também um capítulo sobre eólica, solar, né, fontes alternativas de energia, fontes convencionais, como fontes térmicas, né, geração de energia elétrica a carvão, a óleo diesel, a gás natural,
e por aí vai, tá? Mas enfim, para resumir, o que nós vamos ver nessa disciplina, tá? É a geração de energia elétrica. Nós vamos focar aqui no segmento geração. Beleza? Bom, na disciplina nós vamos usar basicamente esses 2 livros, tá? Não são as únicas referências, mas são as que nós temos, principalmente, né, as que nós temos para essa disciplina, na biblioteca do IFBA, tá? Campus Paulo Afonso. Então vocês podem acessar aí essas 2 referências, tá? Geração de energia elétrica, né, Fundamentos de Geração de Energia Elétrica, do Manuel Rangel Borges Neto e Paulo Carvalho, e também Geração de Energia Elétrica de Linneu Bellico dos Reis, ok? Na sua segunda edição, como eu já disse, ambos os livros estão disponíveis na biblioteca lá do Instituto, beleza? Então, turma, quais serão os conteúdos abordados na disciplina Geração de Energia Elétrica, tá? Basicamente, nós teremos aí 7 tópicos, né, 7 capítulos, usando como referência, inclusive, os livros textos, tá? E, bom, o primeiro capítulo vai falar sobre energia e desenvolvimento. Poxa, pessoal, o que é que a gente vai ver nesse capítulo? São aspectos mais gerais, tá, gente? Uma contextualização, tá? Da, me perdoem, da energia como fonte, né, de desenvolvimento, realmente, você ter a, a disponibilidade da energia elétrica, né? A partir da disponibilidade da energia elétrica, você tem conforto, você tem desenvolvimento industrial, comercial, enfim, são tópicos relacionados a como a energia está ligada com o desenvolvimento, ou como muitas vezes ela pode atrapalhar, né, o desenvolvimento sustentável. Então, nesse capítulo a gente vai abordar como a energia pode favorecer o desenvolvimento, e é o que se espera, né, e como ela não deve impactar o desenvolvimento, pensando no desenvolvimento sustentável, tá? Depois nós vamos aí para um segundo capítulo, né, que vai tratar da geração hidrelétrica, como eu citei agora há pouco, e aí vamos, né, ter assim, conceitos básicos para a geração hidrelétrica, né, características construtivas de uma central hidrelétrica, tipos de usinas, classificação das turbinas hidráulicas e aí por diante. Então a gente vai realmente se aprofundar mais tanto no funcionamento de uma hidrelétrica, seus componentes, tá, como inclusive no cálculo. Como é que eu defino que tipo de turbina eu vou empregar para aquele aproveitamento, para aquela queda d'água. Então, tudo isso é calculado, tudo isso é estudado, e nós vamos ver aqui na disciplina, tá? Depois nós temos ali a geração termoelétrica, que não se limita ao carvão, né, nem ao óleo, tá? Existem várias formas de gerar com o calor, tá? Que a termoelétrica é justamente isso, você gera energia elétrica a partir do calor, tá? Inclusive cogeração, energia nuclear, geotérmica, além dos ciclos todos já bastante conhecidos, né? Ciclos motores. Tá, e aí nós vamos para um outro capítulo, que é o quarto capítulo, tratando ali de geração através de biomassa e biocombustíveis, tá? Também sendo processo de geração de eletricidade através do calor, né? Sendo que muda um pouco aí, bastante na verdade, a fonte, tá? A gente vai para fontes renováveis, né? Tanto matéria orgânica, né? Quanto os combustíveis não sendo fósseis, tá? Mas sim vindo de um processo renovável, né? Vegetais, enfim, tá? Vegetação, matéria orgânica. Bom, depois nós temos ali no capítulo 5 a geração eólica, tá? Dispensa comentários, a gente tem visto um crescimento exponencial, né, da geração eólica, quem pega estrada por aí tem visto alguns aerogeradores espalhados, né? É muito comum hoje em dia, o Brasil tem realmente adotado muita energia eólica na sua matriz, que é muito bom. E elas têm suas particularidades, né? A gente vai estudar os detalhes aí dessa geração, tá? Geração solar fotovoltaica, está ali no sexto capítulo, né? Que também é algo muito importante a gente apresentar aqui na disciplina. A geração solar fotovoltaica também, assim como a eólica, tem tido um aumento expressivo aí da utilização, tá? Em quantidade de telhados solares, talvez não tanto em potência comparado com a energia eólica, né? Grande potência, mas é um crescimento
proposta é falar também sobre sistemas híbridos de energia, tá? E aí vai ficar mais claro quando eu apresentar para vocês, mas são sistemas que combinam, né, várias fontes dessa energia, e esse sistema de cogeração, tá? A gente vai abordar nesse sétimo capítulo. Ok? Muito bem. Essa é uma aula realmente apenas de apresentação da disciplina, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês.